Olá a todos, eu vim agora aqui fazer mais um vídeo em relação às dificuldades bíblicas. E o texto diz assim: por que Deus pediu a Abraão que sacrificasse seu filho, tendo o próprio Deus condenado o sacrifício humano em Levítico capítulo 18 e capítulo de número 20? Ora, se Deus condena o sacrifício de humanos, então por que ele pediu então o filho de Abraão como sacrifício humano? Tanto em Levítico capítulo 18, do verso 21, como em Levítico capítulo 20, verso 2, Deus especificamente condenou o sacrifício humano ao ordenar a Israel: e da sua descendência não darás nenhum para dedicar-se a Moloque. Levítico capítulo 18, verso 21. E qualquer que dos filhos de Israel que der de seus filhos a Moloque será morto. O povo da terra o apedrejará. Levítico capítulo 20, verso 2. Contudo, em Gênesis capítulo 22, do versículo 22 em diante, Deus ordenou a Abraão: toma o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece ali holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Isso parece estar em total contradição com o seu mandamento para não oferecer sacrifícios humanos. Então Deus diz, lá no livro de Levítico, temos um texto agora aqui para vocês, e lá em Êxodo, ele diz que não é, e lá em Gênesis, ele pede o filho de Abraão como sacrifício. Então eu acho que está tendo alguma contradição aí. Então vamos ver do que se trata o texto, para depois a gente não deixar de entender o filho ali. Então presta bem atenção. Primeiro, Deus não estava interessado em que Abraão viesse de fato a matar o seu filho. E nem era esse o seu plano. O plano do anjo do Senhor ter impedido que Abraão matasse Isaac, lá no capítulo de número 22, do versículo 12 do livro de Gênesis, revela isso. O propósito de Deus foi provar a fé de Abraão com o pedido de que entregasse completamente aquele, seu único filho, a Deus. Isso é o que as pessoas entendem até hoje. Só que é interessante que Deus nunca pediu o filho de Abraão como sacrifício. Essa terminologia de dizer que Deus provou a Abraão é totalmente fora de contexto. Por quê? Porque se Deus conhece nossos corações, ele sendo onisciente, sabedor de todas as coisas, então ele não teria como provar a ninguém. Então, na verdade, o que ele está querendo fazer é o seguinte: é, a criança agora estaria fazendo o bar mitzvah, saindo da adolescência para ser adulto, e então Deus pede agora que Abraão sacrifique um animal agora, em decorrência dessa nova criação do filho dele agora, que passa da parte de adolescente para a parte adulta. Tanto é que nós vemos que ele diz: ficai-vos aqui, que eu e o garoto retornaremos até vós. Ainda que Deus matasse a criança e trouxesse a vida de novo, para mim isso não faz sentido. Uma outra coisa também: Abraão diz que olha para trás e vê um carneiro amarrado sobre os arbustos. Então, o animal para ser sacrificado já estava ali. O texto hebraico não usa a expressão dando a entender que Deus pediu de fato o filho de Abraão como sacrifício. E segundo as proibições, tanto em Levítico, capítulo 18, do verso 21, como em Levítico, capítulo 20, versos 2, eram especificamente contra o oferecimento de um filho ao deus pagão chamado Moloque. E que Deus também não teria condições de pegar essa mesma ideia e querer fazer com o judaísmo. Entendeu? Não tem lógica nenhuma isso. Portanto, não há contradição de Deus ter proibido oferendas devidas a Moloque e ter solicitado a Abraão que oferecesse seu filho a si mesmo. Tá? Mas o único verdadeiro Deus. É claro que oferecer um filho em sacrifício ao Senhor não é o mesmo que oferecer a Moloque, já que o Senhor não é Moloque. Então, essa questão de fazer um sacrifício aqui é como Paulo diz, né? E que todos os dias nós temos que fazer um sacrifício vivo ao Senhor. Ué, como é que é um sacrifício vivo? É você deixar de negar certas coisas que você tem como tendência de ser o bom na sua vida e você mortificar isso aí simplesmente para agradar a Deus, entendeu? Então apenas Deus é soberano sobre todas as vidas.
Está no livro de Deuteronômio, capítulo 32, verso 39, e Jó, capítulo 1, verso 21. Então, portanto, somente ele tem o direito de pedir a vida de alguém. Isso está claro, entendeu? Mas a questão dali é simplesmente uma questão teológica e de consciência. Bom? Portanto, somente ele tendo o direito de pedir a vida a alguém, com efeito, é Deus que determina o dia da morte de cada um. Está no livro de Salmos, capítulo 90, do verso 10, e Hebreus, capítulo 9, verso de número 27. E Abraão confiou no Senhor e no poder de Deus de tal maneira que voluntariamente obedeceu. Obedeceu, mas ele se esqueceu de que o animal já estava posto ali para ser sacrificado. E era exatamente o animal que se fazia isso. Não era para sacrificar o filho dele. Entendeu? E muitas pessoas dizem que creem que o Senhor ressuscitaria Isaac dentre os mortos. Né? Que está lá no livro de Hebreus, capítulo 11, do verso 17 ao 19. Como se fosse um ato de fé. Então, infelizmente, o texto bíblico aqui não diz nada sobre isso. Isso está implícito no fato de que, embora Abraão pretendesse matar Isaac, ele disse aos seus servos: eu e o rapaz, no caso nós, iremos até lá e, havendo adorado, voltaremos para junto de vocês. Então, ao princípio básico de dizer que Abraão ia sacrificar o filho e que Deus ia ressuscitar ele, não tem lógica nenhuma. Por quê? Porque essa questão de ressurreição só apareceria lá no último dia, quando Jesus viesse para poder buscar os seus, que é exatamente o que aconteceu com Lázaro. Né? Que Jesus disse que ele ia ressuscitar. Aí uma das irmãs dele diz assim: ah, Senhor, nós sabemos que naquele grande dia tu vai ressuscitar ele. Então Abraão não tinha ideia de que Deus ia ressuscitar realmente o filho dele ali na hora. Porque essa questão de ressurreição não existe no judaísmo. Então, finalizando, é moralmente errado para Deus pedir que sacrificasse um filho a ele. Deus mesmo ofereceu o seu filho no Calvário, exatamente para fazer esse tipo de situação. Então, de fato, até mesmo o governo de um país, muitas das vezes, pede ao povo que sacrifique seus filhos pelo país. Não sacrificar na questão de morte, entendeu? Mas sacrificar no modo de orgulho, não sacrificar de um jeito de querer ajudar, mas não fazer um sacrifício de vida, entendeu? Então, certamente, Deus tem um direito bem maior quando ele requer isso aí. Entendeu? Basta nós entendermos exatamente o que ele está querendo falar para nós. Então, o texto bíblico ele é sistemático de se entender, é um texto antigo, e nós temos que compreender que essas palavras, ou esse tipo de linguajar, muitas das vezes não tem o entendimento que temos hoje, assim como muitas palavras mudam, entendeu? Então você pode ter certeza que Deus nunca pediu o filho de Abraão como sacrifício. Tanto é que o animal já estava posto lá. Se Deus realmente pedisse Isaac como sacrifício, então o animal não estaria ali para fazer essa substituição. Se houve um animal para fazer substituição, então realmente Abraão entendeu errado quando Deus pediu um sacrifício. Assim como eu disse aí que Paulo pede, que Deus pede que nós façamos um sacrifício vivo. Sacrifício vivo quer dizer você mortificar a si mesmo ali. Entendeu? Então espero que vocês tenham entendido o texto aí. Se tiver algum comentário, ou alguma opinião, ou alguma crítica, por favor, escreva aqui no chat aqui, que eu estarei plenamente disposto a responder. Bom? Então, se você gostou, muito obrigado pela atenção até agora e nos vemos então numa próxima aula.